Então, a gente está no capítulo 5, item 24, que é a verdadeira infelicidade. E a semana passada, a gente deixou essa frase para a gente pensar aí ao longo da semana. Ó. A verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Então, o Espírito nos convida a fazer uma reflexão e pensar, ó, daquelas coisas que eu chamo infelicidade, que eu possa fazer uma análise de qual a consequência daquilo. E aí, eu vou ter condição melhor de avaliar se verdadeiramente aquilo era infeliz. Porque quando a gente faz isso de uma maneira muito rápida, eu posso cometer um equívoco, e a partir da hora que eu acredito que eu estou infeliz, eu vou alimentar no meu pensamento essa certeza. E imagina todo dia eu repetir assim, ó, a vida está muito difícil, eu sou muito infeliz, eu estou sofrendo muito, não vai ter jeito não. Ó, isso que eu estou falando é difícil de acontecer ou é muito fácil a gente entrar nessa? Tranquilo para nós. Temos uma experiência larga com essa história. Então, por isso que ele está falando, ó, não olha o acontecimento, mas analisa a consequência daquilo para definir se realmente é infeliz. Dizei-me, se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem. Então, quando a gente pega uma situação que inicialmente faz com que eu necessite trabalhar, por exemplo, a minha humildade. Nesse primeiro momento, eu vou julgar que eu estou muito infeliz. Para mim vai ser muito difícil. Só que a hora que eu tomar distância disso e analisar, se eu fiz uma conquista, isso foi feliz ou infeliz? Sorte minha. Mas naquela hora, rapidamente, a minha análise era de infelicidade. Quando, ao contrário disso, eu estou no momento que eu falo muito feliz, eu estou muito tranquila, não estou esforçando para nada, não estou construindo nada, não estou adquirindo nada. Se a gente perguntar, você vai falar tudo bem? Você vai falar assim, estou de boa. Toma distância disso e fala assim, o que foi que eu construí nesse tempo? Nada. Foi feliz ou foi infeliz? Foi infeliz. Azar meu. Eu perdi um tempo que não vai ter proveito como espírito. Eu gastei um tempo sem proveito. E agora me faz falta aquela construção. Então, aquilo que era muito calmo, muito tranquilo, na realidade, era o meu problema. Era o momento infeliz. E isso é natural de acontecer. Então, por isso que ele alerta. Preciso fazer uma análise melhor. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Então, ó, hora que quebra a árvore, que venta, que destrói, a gente vai falar, ai, que difícil, tal. Ó, mas essa mudança de clima foi bastante importante, faz um equilíbrio fundamental para a nossa vida. Pois é, então é bom. Não dá para olhar só para uma coisa. Então, ó, é um hábito nosso olhar as coisas de uma maneira muito restrita e avaliar tudo com muito imediatismo. Isso é nosso. Só que a gente está entendendo que isso não dá certo.
Isso é um treino que eu preciso fazer. Aprender a olhar com cautela, tomar uma distância e avaliar de outro ângulo. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Eu acho isso muito importante para a gente aprender a analisar as coisas. Quando um espírito muito evoluído faz uma colocação dessa, a gente precisa entender que ele está falando de alguma coisa que ele conhece muito. E ele está falando o seguinte, ó. É preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Habitualmente, o nosso cálculo é para consequência de vida futura ou consequência para a semana que vem. Entenderam? Então, isso para nós fica confuso. Porque, normalmente, eu só avalio o que está imediatamente após isso. Eu não consigo falar assim, ó, o quanto isso é importante para o meu futuro. Agora, vamos fazer uma conta rápida. Tem alguém me devendo R$3.000. Aí, essa pessoa me paga R$50 e acha que fez muito. O que vocês pensam dessa proporção? Então tá, a dívida não é minha, é sua. Eu estou te devendo 3. Tudo bem te dar 50? Uai, gente. Como assim? Eu já te dei 50. Não tá bom, não? A proporção é ruim? É mesmo? O que você vai falar para mim desses 50? De verdade, eu estou perguntando sério. Se eu te devo 3 e eu pagar 50, você não vai ficar feliz? Por que não? O que vai acontecer? Fala, César. Eles estão pensando uma coisa que eles falaram assim, não pode falar o que eu estou pensando. Ó, vamos combinar. É muito pouco. É muito pouco. Então, olha só. Fazer uma conta rápida, assim, por nós. Aqui na Terra, faz 2018 anos que a gente está nessa de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. A maioria de nós não começou aqui. Ou seja, nós, enquanto humanidade, temos mais que 2018. Então, vamos falar assim, ó, que de vida, consciente, como espírito, você tem mais que 3. Aí, faz um esforçozinho de 3 anos e quer avaliar resultado. Qual a chance de dar resultado um esforço de 3 anos para quem faz 3.000 que está repetindo um esquema? Entenderam quando ela fala assim, ó? É depois que você vai ver consequência. Agora, não tem. Então, isso é fundamental, porque muitos de nós, quando a gente encontra com uma situação difícil, a gente fala assim, ó, não aguento mais. Eu já fiz muito. Chega. É muito esforço, é muito tempo. Gente, o que são 50 anos para alguém de 3.000? É muito pouco. Então, a conta. Quando a gente fala assim, ó, e começa a reclamar, Senhor, é muito, faz muito tempo. Eu acho que eles olham e fazem assim, como assim muito tempo? Você está reclamando de 3 anos de esforço? Ai, 2018 que você está repetindo isso aí, faz só 3 anos que você decidiu mudar de atitude. Não deu tempo de construir e sedimentar. A consequência não é agora que você vai ver.
Assim como o que eu padeço hoje é consequência do que eu fiz em outro tempo. Por isso que eu falo, eu não sei por que assim. Não mesmo. Não é de agora, é consequência de outro tempo. Então, eu preciso ter cautela com a análise, porque senão eu fico confusa. E para nós, que ainda temos uma imaturidade, a gente gosta da coisa muito rápida, tem que dar um resultado. E as coisas não funcionam assim. Então, essa consequência virá do meu esforço? Sim, mas eu não vou ver isso agora. É muito pouco que eu consigo agora. Depois vai ser melhor. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Então, lembra quando lá no começo desse item, fez-se uma lista de infelicidade. Então, olha só, se eu perder tudo que eu possuo materialmente, eu vou me julgar infeliz? Sim, muito. Só que, olha só, quando eu deixar o corpo morrer, eu vou embora rica ou pobre? Materialmente, isso não vai interessar nada. Agora, se quando eu perdi, eu aprendi a servir sem reclamar, construir disciplina para que as coisas possam dar certo, dedicação, isso é meu? Por isso que ela falou, tudo que a gente chama de infelicidade cessa com a morte. Não é o que vai com a gente. Por isso que ela está falando, olha, analisa e vê a consequência disso. Porque isso é o que interessa. Então, quando ela fala assim, vai encontrar a compensação na vida futura. Se eu nasci para tornar-me uma pessoa mais branda e humilde, e isso a vida está proporcionando, esse exercício que eu tenho que fazer no dia a dia me leva a essa conquista, eu vou embora muito mais rica do que eu cheguei, mais rica de virtude. Por quê? Porque título, dinheiro, isso eu não tenho como levar. Então, nem pobreza, nem riqueza material, isso não me acompanha. Mas as conquistas morais, sim. Então, para entender que consequência é essa que ela está falando, eu preciso fazer essa análise. O que vai comigo? E o que essa vida está me proporcionando? E aí, alterou totalmente o ponto de vista. Então, para a porta da geladeira dessa semana, para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. A verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Então, agora tem que ser um hábito, avaliar o que aconteceu, qual a consequência. Isso que eu estou falando é feliz ou infeliz? Mas segundo o quê? A visão espiritual ou a visão material? Porque é esse o ponto a ser discutido. Porque se eu pensar só de forma imediata, eu vou dizer que perder materialmente, que quando alguém me coloca numa situação que eu sou obrigada a aprender a perdoar, eu vou falar que isso é infeliz. Então, eu vou falar de muita coisa que eu chamo infelicidade, mas que, na verdade, são os estímulos que vão me fazer uma pessoa melhor. E que quando, lá no futuro, eu encontrar com essa consequência, eu vou falar assim, olha, que beleza o que eu aprendi nessa vida. Foi uma vida que me convidou a muita dedicação, muito esforço, mas posso dizer que hoje eu sou muito melhor do que ontem. É preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, no auge do nosso desespero, que normalmente a gente olha como a gente está e o que está à nossa volta, lembra.
Não é aqui agora que você vai achar a resposta. Eu tenho que habituar, afastar desse momento e ver o seguinte, ó. Se eu conquistar isso, é melhor para o meu futuro? Porque tem situações da vida que às vezes a gente se encontra, que quando a gente olha em volta, a gente fala assim, ó, não tem saída. Não tem mais solução. Eu não sei mais o que fazer. Esse pensamento normalmente nos encaminha para qual outro? Ó, se não tem saída, não tem solução e eu não tenho mais o que fazer, quero morrer. Desisto. Chega, não dá mais. Vocês já escutaram essa conversa que fala assim, cansei de ser certinho. Preciso aprender a ser egoísta e cuidar de mim mesmo. Não precisa aprender, não. Egoísta a gente é de sobra. É o que a gente mais sabe fazer, é ser egoísta. Mas na ilusão a gente alimenta isso. Por quê? Porque eu estou olhando à minha volta e eu estou vendo situações que eu não estou vendo solução. Como eu quero uma solução imediata, eu caio no desânimo. E aí eu vou esmorecendo da luta. Eu vou desanimando de tudo que está aqui. Sabe como vai chamar o próximo item do Evangelho? A melancolia. Vocês entenderam o tanto que esse povo que escreve tem noção do que acontece no nosso sentimento. Então, olha só, não está bom? Lembra, não pode fixar nesse momento. Calma, afasta e começa a perguntar. Esse momento, se eu aprender, qual vai ser a consequência como espírito? Isso me impulsiona a um crescimento ou me traz um limite? E aí eu vou apreciar de uma forma mais criteriosa o momento. Tá, agora, para a gente entender, eu trouxe duas histórias. Para a gente entender análise de momento. Então, essa é uma história que algumas vezes a gente já trabalhou aqui. Ó. É de uma senhora que tem uma criança muito debilitada, cheia de questões físicas. Então, como é que a gente fala quando a gente vê uma mãe com uma criança cheia de limitações físicas no colo? Coitadinho, tão pequenininho, que tristeza. Por que Deus deixa esses anjinhos passarem por isso? Onde eu estou olhando? Ó, aqui agora ponto, mas sem nem respirar em volta, é só aqui agora. Então, a mãe também pensava assim, imagina que desespero dela, já tinha uma criança muito complicada. Então, ela procura o Chico com a criança nos braços e fala assim, ó, Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Tá bom, né? Não tá, não. Agora, está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo. Ó, você está lá na sala de espera. Aí ela fala assim, meu filho é cego, surdo, mudo, nasceu sem os bracinhos, agora vai ter que cortar as perninhas. O que você ia falar para ela? Pensa, que tipo de comoção isso gera em nós? Ó, eu vou falar a coisa mais infeliz que a gente ouve, que judiação, tanto bandido solto, por que Deus não mata? E daí a gente fala que é cristão. E que acredita em justiça. E que nosso coração é bom. Ó a armadilha. Eu estou avaliando uma coisa muito restrita. E imaginando que Deus distraiu, descuidou e é malvado. Porque fazer isso com criança, ele tem que ser do mal. Olha, que limite. Tá. Então aí o Chico, né,
procura lá em sintonia o Emmanuel, que vem responder para ela o que podia ser explicado para ela naquele momento. Foi com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Chico, explique à nossa irmã que este nosso irmão, em seus braços, suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Mudou o ponto de vista. Era muito importante para essa criatura ter um limite físico. Tinha alguma coisa de maldade nessa proposta? Nenhuma. O problema é que ele tinha um limite. O desejo de abandonar a tudo era muito grande. Era a 10ª vez que ele fazia a mesma coisa. E ele entendeu que sozinho a força dele não dava. Então ele pediu ajuda. Por quê? Porque ele precisava de um corpo físico para drenar, para se reequilibrar. Ele ganhou uma mãe que vai dar a ele afeto, cuidar com amor, porque o amor reequilibra. Mas mesmo assim, com o limite trazido, ele ainda estava conseguindo arquitetar o plano do vício anterior, que era de abandono. Então, como foi um pedido, e ele foi atendido, ia-se dar um jeito para que aquilo não acontecesse, pelo menos dessa vez. E ali, no contato de uma família que cuidava, ele consiga reequilibrar e ganhar força para que, numa próxima oportunidade, possa ficar diferente. Então, olha só, a gente pode ver aquilo de uma forma, mas quando a gente vê a análise feita de uma forma ampla, a gente faz assim, nossa, que bom que Deus é misericordioso. Nossa, olha, graças a Deus que perceberam essa intenção e conseguiram auxiliá-lo para que ele não caia de novo nessa dificuldade. Aí, aquilo que era queixa vira gratidão. Muda completamente a relação que a gente tem. E a compreensão com o que é misericórdia e providência. Então, na nossa vida, muitas coisas acontecem e que naquele momento a gente não percebe. E aí a gente cai na infelicidade ou numa queixa sem fim. Mas quando, na verdade, a gente tomar distância, analisar, a gente vai falar assim, olha, hoje, anos muito depois, a gente fala, hoje eu agradeço tal experiência, porque aquilo fez com que eu mudasse. Imagina se a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, para tolerar frustrações e adversidades. E que quando elas acontecem, a gente cai nesse desejo de abandono. Se eu conseguir situações que me eduquem para isso ficar diferente, enquanto eu estiver ali sendo educada, eu vou achar difícil. Mas tempos depois, a gente vai falar assim, nossa, graças a Deus eu aprendi isso. Isso eu consigo superar. Isso não me abala. Então, eu vou entender que aquilo era bênção, não era castigo. Mas eu precisei de tempo, não dá para ser imediatamente. Então, a gente tem que cuidar disso. Agora, eu acho essa história chocante, né? Porque a imagem não é simples, mas a realidade nossa de todo dia. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nas nossas observações. Depois tem uma outra história do Divaldo, que é para a gente entender
o modo de agir, que é muito diferente daquilo que a gente pensa. O nosso jeito é muito estreito ainda do que a gente vê e pode compreender. Então, o Divaldo conta no livro que chama O Semeador de Estrelas, que lá, um bom tempo atrás, ele vinha com frequência a Catanduva fazer palestras. E, naquele tempo, o jeito mais prático dele ir embora para São Paulo era de trem à noite, numa viagem de 7 horas. Então, 10h30 da noite, ele ia lá para a estação ferroviária, pegava o trem e ia embora para São Paulo. E que, numa dessas viagens, voltando de Catanduva, ele vê uma senhora bastante simples se despedindo da filha. E ele fala que aquilo fez com que ele ficasse bastante tocado, porque ele via que a mãe estava sofrendo. E ele fala assim, devia ser a primeira separação das duas. E a moça estava indo para São Paulo, Catanduva era muito pequena naquela época. Então, ele fala que aquela cena chamou muito a atenção dele. E que aí ele sentou no trem, viu que a moça acomodou, meio chorosa, logo se acalmou, ele falou, bom, tudo certo, ficou quietinho. Mas, quando chegou em Araraquara, tinha uma parada. E nessa parada, no trem entra um rapaz, segundo ele, daqueles tipos de conquistadores de ocasião. Cabelo glostorado, num jeito de quem olha a pessoa e déspia. Ele abriu a porta, entrou, olhou a todos, deteve-se na moça. O olhar dele era tão típico que me chamou a atenção. Examinou-a atentamente, ajeitou-se e foi sentar-se ao lado dela, que estava junto à janela. Passou o tempo, fiquei distraído com outras coisas, e quando percebi, ele havia passado o braço por trás da poltrona e se lhe chegara mais perto. Ela, tímida, encolheu-se um pouco. Imagina a cena. Vamos lá. Eu pensei, que coisa estranha esse indivíduo. Parece-se a um desses conquistadores baratos, aliciadores de menores. Dentro em pouco, ele já estava conversando com a jovem. Refleti comigo mesmo. Meu Deus, a coitada vai cair nas malhas do sedutor, porque totalmente desarmada, não saberá defender-se. Ele parecia muito loquaz. Numa estação mais adiante, ele saltou, comprou frutas, ofereceu-lhes. Ante a gentileza, a moça ficou animada. Vendo a cena, eu orei, temendo o que viria depois. Meu Deus, não deixe que ela seja seduzida, eu rogava. Recordei-me da sua mãe, e a lembrança me sensibilizou, tanto que prossegui orando, pedindo a Jesus que a protegesse. Fiquei a imaginar, certamente ela é uma mocinha que vai tentar a vida em São Paulo, ameaçada de cair nas armadilhas de um sedutor profissional. Fiquei orando, pedindo por ela. De repente, entrou um espírito vestido à espanhola, a antiga tipo sevilhana, com um pente alto preso aos cabelos, uma mantilha de renda, um vestido longo muito bonito. Era uma entidade veneranda. Olhou para mim e para o par. A tua prece foi ouvida, falou-me. Dirigiu-se para os dois e começou a aplicar passes na moça. Eu, então, mentalmente dizia, não é nela, é no homem. Afaste-o dela. O espírito olhou-me, sorriu e continuou aplicando os passes na moça. Terminou, fez-me uma saudação e desapareceu. Eu fiquei frustrado, pensando que algo estava errado. De súbito, porém, a moça teve um engulho e vomitou no homem, atingindo-o de alto a baixo. O homem deu um salto e gritou, miserável, veja o que fez! E saiu furioso, tentando limpar-se. A moça, muito sem jeito, virou-se para mim e justificou-se. Veja, eu nunca enjoei.
Tirei um lenço, dei-o para ela e entendi a técnica que o espírito usara. Sentei-me a seu lado para bloquear o lugar e perguntei-lhe: minha filha, você está doente? Não, senhor. De repente me subiu uma coisa, logo naquele rapaz tão delicado. Você o conhece? Não, senhor. Você está indo para onde? Estou indo para São Paulo, explicou-me, para trabalhar como dama de companhia numa casa. E aquele rapaz muito educado veio dar-me o endereço de uma tia, que recebe moças como pensionistas. Ele estava até me oferecendo um emprego melhor, porque ele tem a missão de contratar moças para trabalhar, e a tia recebe-as. Ele estava explicando-me quando aconteceu isto. O que é que eu faço agora? Você vai ser dama de companhia, respondi-lhe. Este rapaz é um aliciador de moças para a loucura do sexo desregrado. Expliquei-lhe o que era e ela ficou muito surpresa. Mas não é possível, ele é tão delicado, respondeu-me. Falou até que estava apaixonado por mim, que nunca tinha visto uma moça tão bonita como eu, que me queria levar para a casa da tia a fim de defender-me dos lobos que existem em São Paulo. Você vai fazer exatamente como a sua mãe lhe mandou, aconselhei. Fiquei-lhe ao lado até chegarmos a São Paulo. Quando saltamos, segui com ela. Neste momento, vimos o rapaz descer do trem, todo sujo, a roupa branca com manchas cor de café. Olhei-o e perguntei-lhe sorrindo: está melhor? Ele deu uma resposta a seu tipo e foi-se, enquanto eu fiquei a reflexionar na forma como os espíritos agem. A história fica fácil entender, porque o Divaldo faz a narração do que está no plano objetivo e subjetivo. Agora, imagina você se achando diante de uma oportunidade de ouro. Você vai ficar rico. Nossa! E aí acontece isso com você. No lugar da moça, você ia falar assim, mas eu sou azarada mesmo. Eu não tenho sorte. Na minha vez, tudo tem que dar errado. Nossa, eu ia arrumar um emprego para ganhar muito. Olha o que me acontece. Moço está apaixonado por mim. Gente, é difícil cair nessa ilusão. Tudo bem que ninguém ia acreditar na casa da tia, isso daí ficou conhecido. Agora, emprego milagroso, vamos para o exterior que eu te levo, que você vai ganhar uma fortuna. Vem aqui que eu... comum. Isso é comum. É típico da nossa questão material que enrola a gente numa ilusão. Aí ela passou mal. Então, se o Divaldo não explica, a moça ia sair dessa viagem se julgando infeliz, que estava indo para São Paulo ser praticamente escravizada como dama de companhia. Ia passar amargurada por muito tempo. Quantas vezes a gente está num trabalho, num lugar, com esse pensamento? Só não saio daqui porque eu não acho coisa melhor, porque eu não tenho sorte mesmo, porque todo mundo tem oportunidade, eu que me esforço, olha a minha vida como que eu não tenho... E a gente cai nessa lamúria, como se a gente estivesse solto, desprotegido. E quando que a gente vai associar um mal-estar físico a amparo? Mas isso é comum. A gente ouvir de alguém que teve um mal-estar e perdeu o ônibus, e o ônibus teve um problema grave. A pessoa que teve um atraso, uma coisa que ela não conseguiu contornar e não tomou determinado avião e teve acidente. Então, olha só, essas bênçãos estão na nossa vida frequentemente, mas a gente não percebe. É lógico que quando a pessoa não pegou o avião e o avião cai, fica muito evidente. Agora, quanta coisa pode acontecer para que eu não vá ou vá para determinado lugar e eu não percebo que isso é amparo. E aí, uma situação
que é a felicidade, a maior bênção da minha vida, eu vou alimentar para o resto da vida que eu sou infeliz, que eu não tenho sorte, que para mim tudo dá errado, que a vida dos outros é uma maravilha, que a oportunidade nunca chega. Só que eu não consigo falar assim, ó, para que mesmo eu quero ganhar mais dinheiro? O que eu quero fazer com mais dinheiro? Normalmente a resposta é simples, eu quero comprar mais ilusão do que eu já tenho. Porque o necessário a gente tem, o que a gente quer, o que está além dele mesmo. Só que, às vezes, isso é que nem o menino lá que precisou perder as pernas. Isso ia me colocar naquela situação de risco, onde talvez a minha força não fosse capaz de me sustentar. E eu não percebo que algo me ampara, me protege. Por quê? Porque eu desconheço, eu não investigo, não avalio o meu sentimento. E aí, ao invés de agradecer aquele momento, eu fico maldizendo o que foi a maior bênção da minha vida. Então, são coisas que muito simples. Então, olha só. De uma maneira geral, principalmente quando a gente está aqui com os jovens, é comum eles reclamarem que os pais são muito bravos. Vocês já viram espírito obediente fazer esse tipo de reclamação? Obediência é virtude. Quem não tem a virtude da obediência só relaciona com gente mandona. Por quê? Porque qualquer pedido se transforma numa ordem e que, para mim, é pesaroso ouvir. Eu não suporto. Só que se eu não sei a obediência, é uma necessidade para evoluir que eu aprenda. Mas para eu aprender a obedecer, eu preciso de contato com o quê mesmo? Com esse exercício. Então, olha só, eu vou gostar de relacionar nesse lugar? Mas se eu entender qual é a minha necessidade, qual vai ser a consequência futura disso, eu vou falar, isso é bênção. Porque isso traz a minha necessidade para que eu evolua. Mas eu preciso entender qual é o ponto que eu tenho que trabalhar comigo. Então, muitas vezes, as nossas queixas do dia a dia estão relacionadas há situações que, para nós, são fundamentais. Eu não gosto de uma pessoa que me faz dedicar. Eu não gosto de uma pessoa que me convida a obedecer. Eu não gosto de uma pessoa que me faz ser paciente. Por quê? Porque é muito trabalho. Mas isso não é um problema da pessoa. É uma distância que eu tenho da minha realidade. Por isso eu não entendo. E se eu não entendo, eu não consigo aceitar. E aí a gente entra num processo bastante difícil, que muitas vezes acaba lá no desânimo. Não tem mais o que fazer, eu não aguento mais. Então, essa consequência da luta que eu faço hoje, eu preciso ter calma, tomar distância, avaliar e falar assim, ó, qual vai ser a consequência disso? Aí eu vou entender melhor. E aí vocês vão falar para mim, sim, mas você está falando isso que você não mora lá em casa. Eu entendi. Eu não discordo, gente, as relações são muito difíceis mesmo. Mas muito difícil. Agora, qual a minha parte nessa dificuldade? O que eu vou ter que fazer? Porque a resposta que eu preciso conhecer é essa. Oi. Você falou sobre quem manda e quem não gosta de obedecer. E aquela pessoa que é muito mandona e tem o que é contestador e não quer obedecer. Eu não consigo analisar a outra pessoa, só consigo analisar a mim. Então, eu vou falar para você o seguinte. Você tem que fazer o que você conhece do Evangelho. Se você não fizer, a pessoa não depende de você. Por quê? Porque a evolução é lei. Ela vai andar e pronto. Mas se eu insistir em não realizar aquilo que eu sei do Evangelho,
isso, a minha consciência transforma em cobrança de atitude. Ah, mas ela é muito difícil. Isso é um problema dela que não me diz respeito. Agora, eu me negar a fazer minimamente aquilo que eu conheço do Evangelho, isso vira conflito, vira transtorno. Então, assim, se eu não estiver no conflito, pior, porque vira tormento, vai virar uma bagunça na minha cabeça. Porque eu sei que tem uma coisa que não está certa que eu estou aqui insistindo. Depois, eu vou ficar num desconforto. Até que depois de construir tanta coisa difícil, eu falo assim, agora eu preciso tomar uma atitude porque eu não aguento mais. Então, fica um processo muito grande. Mas eu acho, César, que a gente tem que perguntar algumas coisas assim, de verdade falando. Ó, por que é nessa família que eu estou? Que tipo de estímulo me chega todo o tempo? E o que eu tenho que aprender com isso? E isso é para todo mundo. Né? Porque tem família, vamos supor, que tem gente que é mais mandona. Eu não conheço nenhuma assim, não me pertence, mas tudo bem. Tem família, por exemplo, que enfrenta muitas questões em relação à doença física. Tem família que enfrenta muitas questões em relação à doença mental. Então, assim, mas por que será que eu caí lá na família que tem problema de doença mental? O que aquela criatura... Porque, vê bem, gente, ó, basta um em desarmonia, que ou a família se une ou tudo vai por água abaixo. É uma ilusão imaginar que quando tem um problema na família, a gente isola aquilo e sai todo mundo e vamos brincar de ser feliz. Não dá. Se nós viemos na mesma família, isso tem motivo. É a família que eu precisava. É o estímulo que vai me transformar. Agora, ó, qual o grau de ligação que eu tenho com essa criatura? E muitas vezes a resposta vai ser assim, detesto. Por isso que ele veio, num laço incapaz de ser desfeito. Pai, mãe, irmão, filho. Porque se fosse vizinho e você detesta, você ia dar um jeitinho, mudar de casa e não encontrar nunca mais. Mas esses que eu não estou pronta para resolver, vieram mesmo, distante de mim, e eu não tenho nada com eles. Mas os demais vieram assim, numa ligação que eu encontro... Porque eu estava pensando aqui, dois mandões, não é verdade? Então, não. Senão eles vão achar que nós estamos lavando roupa suja aqui. E não é isso. Não, porque quando você estava falando, é assim, olha, são dois mandões. Por isso que não está dando certo, não é verdade? Um manda, o outro também quer mandar, um não quer obedecer, o outro não quer obedecer. E eu estava pensando, então tudo bem, eu vou obedecer. Né? Então eu vou ser, eu vou ser obediente. E eu estou aprendendo com isso a obediência. E quem está mandando, está aprendendo o quê? E aí, aí eu tô aqui pensando, não tô falando de nós. Eu tô pensando assim, é lógico que se o mandão, ele está aprendendo a mandar. A única questão é o equívoco de como ele está mandando. Eu posso responder para você o que ele aprende? Eu acho que é o seguinte, o seu exemplo nobre, né, de aprender a obedecer, se torna uma coisa tão forte para o outro que aquilo desperta nela um desejo de aprender também. E aí, de mãos dadas, né, vocês caminham em direção a modificar isso, não é? Porque eu estava pensando aqui justamente isso. Porque a gente encontra muito isso. Por que não dá certo uma situação? Porque eu tenho certeza que aquilo que eu penso é o certo e o outro tem certeza do que aquilo que ele pensa é certo. Quer dizer, se o obediente está aprendendo a obediência, eu entendo também
que o mandão, ele tem que aprender a mandar, que faz parte. O único problema que eu vejo é assim, ó, como que eu vou mandar? Como que eu vou fazer isso? De repente, eu estou querendo mandar com uma energia, que é uma energia pesada, né, no sentido de... eu vou mandar não porque isso precisa ser feito, mas porque isso me satisfaz um desejo meu, né? Porque no mundo nós precisamos de gente que manda e precisamos de gente que obedece. Então o que eu vejo assim, a única questão está assim, ó, tem que mandar, mas como que você vai mandar? Aí que eu acho que é a diferença. Essa relação de mandar e obedecer, eu acho que ela se estabelece em todas as esferas, né? Seja no casamento, entre pai e filho, na escola, professor, aluno. Muitas vezes quando a mãe diz para a criança, né, você não vai, você não faz, ela está na característica ali, no lugar de mandar, e o filho, mesmo que seja totalmente rebelde, tenta não obedecer, vai lá e faz aquilo que a mãe disse para não fazer. A mãe olha e fala, eu não te avisei? Eu não te falei? Eu acho que já começa a criar um certo consentimento entre os dois, em que se percebe o quanto os dois podem evoluir junto. Como muitas vezes também os pais ou as pessoas que mandam num casamento, a hora que reconhece que mandou errado, deu a ordem de mando e estava errado porque a outra provou que estava certo, ela olha para trás e fala, seja humilde o suficiente para falar assim, poxa, você tinha razão, né? Eu acho que num casamento isso é muito comum, né? Porque nós somos tão diferentes muitas vezes do nosso parceiro ou parceira, e há momentos em que a gente, na verdade, nesse enfrentamento de quem manda, muitas vezes nós estamos equivocados e só conseguimos aprender percebendo o quanto a gente, na verdade, erra e tem concepções muito imediatistas. Então, eu acho que tanto mandar quanto obedecer, a gente está aprendendo o tempo todo. Porque, quando eu fiz essa pergunta para a Luciana, eu sou professor, dou aula manhã, tarde e noite. E quando você entra numa sala de aula, você tem que mandar. Mas como que você vai mandar? Então foi isso que eu estava pensando, né? Porque a forma que você manda, às vezes dentro de uma sala de aula, dá muito errado. E aí você precisa refletir e ver, olha, eu preciso mandar, porque é a minha tarefa aqui mandar. Mas como que eu vou mandar? Então aí você muda, né, aquela forma, às vezes a própria palavra, né, a própria palavra que você fala, às vezes ela tem um peso diferente, né, e aquilo vira uma confusão. Aí você muda a forma e você aprende a mandar, porque eu entendo que mandar é uma cumplicidade. Isso. Quando você manda, na realidade você tem que levar outra pessoa a ser seu cúmplice, assim, de uma forma, estou vendo de uma forma positiva, isso, seu cúmplice naquele caminho do bem, né? Uma outra colocação. Então, olha só. Quando Adão falou assim, ó, um vai ter que mandar. Mas tem muitas formas para a gente mandar. Então, olha só. O que vai acontecer com quem está habituado a mandar? Então, quando ele vai relacionar... Eu não vou colocar com a esposa, porque a esposa, a hora que a gente manda, ela não obedece, da separação. De verdade. É isso que acontece. E vice-versa. Mas olha só. O meu filho não me obedece. E agora? Eu posso mandar ele embora de casa depois dos 18? Tá bom, legalmente você pode. Ele vai deixar de ser seu filho? Então ficou uma pendência. E aí começa assim, ó. Mas por que com ele não dá certo? Eu tenho que achar outro caminho para fazer. E aí, ó, se eu observei alguém que me foi obediente, essa pessoa sinalizou uma outra maneira de reagir. E isso vai fazer efeito. Depois, se eu encontro na minha vida
alguém que manda muito e tem mais poder que eu vou analisar o quão difícil é lidar com esse mando que não avalia a minha necessidade, mas que é focado em si. E não tem uma autoridade moral, só usa o poder da força mesmo e quase que me escraviza. Então, eu vou começar agora uma mudança de ponto de vista. Eu vou desenvolver em mim outro sentimento, para que depois eu aprenda o que verdadeiramente é mandar. Porque, inicialmente, na nossa ignorância, para a gente, mando e opressão é a mesma coisa. Eu uso a força para vencer tudo. Mas essa não é a função. Por quê? Porque eu preciso saber mandar. E, isso é tão forte em todos nós, não precisam responder, mas analisa. Quantas vezes a gente já se viu numa situação de mando, aqui sou eu que vou decidir, e que aquilo apavora, assusta. Por quê? Porque eu já fiz a experiência do mando de forma infeliz, e eu sei que essa decisão vai ser minha responsabilidade. Aí a gente fala assim, não, vamos seguir a maioria. Não, eu não quero tomar decisão. Por quê? Porque se eu der ordem, a responsabilidade é minha e eu tenho medo é de mim. E aí a gente fala assim, é que eu sou simples, eu não nasci para mandar. Eu tenho medo do que eu já fiz diante do mando e do meu poder. Eu assusto com isso. Então, eu prefiro não opinar, porque aí é responsabilidade de quem fez. E eu fico na minha. Então, isso é uma posição confortável. Lembra quando eu falei semana passada? O lugar de cima do muro não vai existir mais para nós como espírito. É sim ou não? É que eu fiquei pensando aqui, eu acho que a palavra mando, ela causa uma coisa meio estranha na gente, né? E, pelo que eu fico refletindo muito, a palavra eu acho que é firmeza, né? E nós somos tão, às vezes, teimosos e não obedientes, né, que o firme, ele é suficiente para a gente achar que aquilo tem alguém mandando em mim. Na verdade, não é mando. A pessoa não está em cima do muro, ela é firme com você, ela se coloca, ela sabe conduzir. E eu acho que a gente é tão imaturo com relação a isso que nós não sabemos essa firmeza. Ou a gente está mandando loucamente, ou a gente está subserviente. Então, a experiência da firmeza é que eu acho que aí é por isso que em alguns momentos você vai ter que aprender a obedecer, outros você vai ter que aprender, entre aspas, a aprender a mandar, que na verdade é ser firme, né? E que aí na relação você consegue resolver isso, ou do filho, ou com o marido, enfim. Eu já aprendi a obedecer. Uma coisa, trocar a palavra, né? A gente troca a palavra, a coisa muda, mas a situação é a mesma. Mas a palavra assusta. E então, assim, olha, é uma reflexão, um pensamento reflexivo em relação a isso. Porque realmente tem gente que precisa trabalhar a obediência. E tem gente que precisa trabalhar a condução, vamos chamar assim, a firmeza, né? E, então eu entendo assim, quando uma pessoa não quer ser obediente, e eu preciso ser firme com ela, entre aspas, mandar, eu tenho que fazer um exercício para entender aquela pessoa, como que eu vou fazer aquela pessoa obedecer essa situação. Não é obedecer um capricho meu, mas é obedecer uma situação que está posta na vida e que é necessária. Não estamos falando de obedecer coisas para satisfazer o ego nosso. Não estamos falando de coisas que precisam. Por exemplo, um funcionário que não respeita o horário. Ele precisa respeitar o horário? Precisa, ele não é obediente. Vamos fazer um trabalho aqui. A Luciana tem um trabalho dela aqui. Nós somos colaboradores. Nós vamos chegar no horário.
eu não chego no horário. Por quê? Porque eu não sou obediente. Aí a Luciana vai precisar, como que eu vou fazer? O Edão chegar no horário, porque ele precisa ser obediente. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Como que a gente trabalha? Então, quem vai mandar, como trabalha para que o outro obedeça? Porque, às vezes, a gente fica no foco do ego. Não, ele tem que me obedecer. Não, ele precisa obedecer e eu preciso encontrar um caminho que seja um caminho do bem, que seja um caminho que esteja alinhado com as leis divinas, para que ele que veio para exercitar isso, tenha oportunidade para exercitar. Mas, assim, pensando um pouquinho no que a Lara falou e no que a gente estava refletindo, e depois o que o Edão comentou, eu acho que existe, sim, uma diferença entre o mando e ser firme. E aí a gente pode até pensar na consequência dessa atitude, como a gente estava refletindo muito as consequências. Eu acho que o sentimento que gera na consequência de você mandar é um sentimento de autoritarismo, ok? Agora, o sentimento que gera na consequência de você ser firme depois de um tempo é um sentimento de segurança no outro, principalmente quando essa questão é de relacionamento familiar, né? Eu acho que é isso, só para complementar a reflexão. Que às vezes a gente fica muito ainda preocupado com a palavra. Então, isso dá muito trabalho mesmo e a gente vai precisar tentar entender a essência. Então, olha só. Jesus era firme? Mas todo mundo obedeceu ele, então? Não. Então, será que ele não sabia como mandar? Ele sabia. Só que tem uma coisa que depende da conquista do outro com quem eu estou relacionando. E muitos de nós, faz só 2018 anos que ele está esperando a gente entender e decidir obedecer. Eu já entendi, perdoar é lei, mas eu falo, não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero. É uma boa argumentação essa. Vai ter consequência? Aí é que a gente entende a preocupação do Espírito quando fala consequência está no futuro. Porque eu estou falando, eu sei que a lei, eu não vou obedecer. E não quero saber ainda qual é a consequência. Aí, a hora que chega a consequência, eu fico indignada, como se eu não merecesse a consequência daquilo que eu não cumpri. Então, ó, o foco desse mando, a gente pode trocar por firmeza ou por qualquer outra palavra, mas vai ser sentimento. Mas o fato é que quem está num lugar de comando, ele tem que mandar. Com firmeza. E com qual propósito? Que não pode ser para atender o ego, mas atender a necessidade e assumir o compromisso ao qual ele foi designado. Agora, cada um só pode avaliar a si mesmo. E aí eu tenho que questionar. Quando chegar a minha vez, nesse lugar de firmeza e de mando, eu estou pronta? Ou a minha culpa vai me fazer ficar muito boazinha e conivente com tudo e com todos, tal qual estamos assistindo no momento? Porque todo mundo aqui é espírito milenar. Todo mundo tem conquistas, facilidades, dificuldades. Então, ó, eu só consigo entender essa questão aplicada à minha intimidade. Eu não consigo avaliar como que é o outro na vida dele. Eu não sei, eu não vivo a experiência do outro, mas a minha eu sei. Então, esse é o ponto para a gente discutir em relação a essa questão do Evangelho. Por quê? Porque senão é uma oportunidade feliz de desenvolver um sentimento nobre, e eu estou falando que eu estou infeliz porque essa vida está me dando oportunidade de aprender. Então, que era esse. Pensando, né, nas histórias que você contou, especialmente aquela do Chico, nós, nas nossas provas e nas nossas expiações,
se nós tivermos a oportunidade de ouvir um contexto desse em relação a nós, e aí com certeza a gente vai ter um outro olhar sobre isso, mas ainda assim a gente tem mérito ou não? Se ela ouviu e pôde receber essa luz, é porque ela tinha méritos para ser esclarecido. Mas tem exercícios que são do dia a dia, que não dá para parar toda hora tudo para ficar me explicando detalhes de coisas que já estão na minha capacidade de agir de maneira alinhada com a lei. Então, tem muita coisa que eu fico exigindo uma explicação da vida e eu não vou ter essa explicação. Porque, na verdade, se eu olhar para a minha intimidade, eu vou falar assim, ó, eu já sei por que é isso. Não precisa de ninguém vir me contar nada disso, porque eu já entendi qual que é a minha tendência. Que isso, tem uma outra historieta que fala assim para o Chico, porque todo mundo que volta aqui encarnar foi rainha do não sei onde, foi ele falar, ai, meu filho, porque as lavadeiras já estão tudo no céu. Quer dizer, eu fui mandona, adoro o mando, e eu preciso entender, a vida me chamou para obedecer agora. Por isso que eu não acho graça. Eu tenho saudade da França, filha, eu não tenho saudade da Bahia, eu tenho todo mundo aqui. Por quê? Porque é de onde a gente veio. Era de onde veio o nosso poder. A gente quer voltar para lá. Então, a gente gosta disso. E tem que ter cuidado com isso. Ó, semana que vem, a Lúcia que vai responder todas as perguntas que vocês ficarem de hoje, que eu não estou aqui a semana que vem. Mas, né, estaremos aqui normal, menos eu, mas elas estão aqui e a gente vai ter o trabalho normalmente. Tá? Você responde para eles. Essa questão do mando, eu acho que a gente, porque incomodou, né? Eu acho que a gente tem de ir para casa assim, ó, pensando assim, ó, se eu tiver a oportunidade de mandar, qual é a necessidade do meu espírito e qual é o crescimento que isso vai trazer para mim? Eu acho que aí tranquiliza a gente, né? Quer dizer, eu vou mandar, mas para que esse mando seja um mando alinhado com as leis divinas, como que ele precisa ser, né?